Estamos sentindo a falta de muitas das irmãs da SAF que estão em um encontro lá na cidade de Gravatá. Não sei se elas estão acompanhando a gente. Um abraço a todas, Deus os abençoe. E também saudamos a todos os nossos visitantes. O Senhor está aqui conosco. Jeremias capítulo 7, a partir do verso 16. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra. A minha ira irá queimar como um fogo e não se apagará. Minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos e sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os seus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. E ainda versos 29 e 30, vamos ler juntos? Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Que o Senhor nos ilumine os olhos do coração, nos dê entendimento, nos conduza para toda a verdade. Vamos orar. Ó Deus, abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. O texto fala de um povo rebelde que
deliberadamente não quis ouvir a tua voz. Inclina o nosso coração para só temer o teu nome. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Impõe aqui o teu temor, para que tremamos da tua palavra e que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, domingo passado eu iniciei falando a respeito de Zwinglio, como ele foi instrumento de Deus, usado por Deus. Dia 1º de janeiro de 1519, ele começou a fazer exposição bíblica. Começou em Mateus capítulo 1 e depois percorreu todo o Novo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Depois começou no Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, e Deus usou aquelas ministrações, foi um acontecimento, pessoas de todos os lugares foram atraídas, foram ouvir a palavra de Deus, e a história dá esse testemunho, foi com a exposição da palavra de Deus, que teve início a reforma religiosa no século XVI, na Suíça. Nesse capítulo 7, nós temos estudado a respeito de um sermão pregado por Jeremias, que é conhecido pelos estudiosos como o Sermão do Templo, porque o Senhor mandou Jeremias ficar em um ponto estratégico e as pessoas estavam passando para o templo, para os serviços religiosos, e ele então falou a palavra do Senhor. Olhando aí na sua Bíblia, o início do capítulo 7, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, e se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Aqui estava o profeta Jeremias, sendo boca de Deus, falando com autoridade, falando da parte do Senhor, pregando fielmente a palavra do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. E o texto que lemos mostra claramente que ele condenou o culto hipócrita, o ritualismo sem piedade, o ritualismo sem o temor do Senhor, os exercícios espirituais sem devoção, sem o coração, algo puramente externo. Ele condena esse culto sem piedade, sem obediência e sem o temor do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Jeremias pregou fielmente a palavra do Senhor, no entanto, o povo não deu ouvidos às palavras do Senhor. Olhem comigo agora, versículos de 24 a 28. Vejam. Verso 2, palavra de Jeremias: escutem a palavra do Senhor. Verso 24: mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, e vejam a expressão enfática, muitas e muitas vezes, e mais, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos
e fizeram pior que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. O sermão do templo foi pregado por Jeremias, da parte do Senhor, era a palavra do Senhor, mas o povo ouviu e não levou a sério. É certo, e a Bíblia mostra isso, o povo de Israel tinha um histórico de rebelião, de não escutar. Agora, olhando para a Bíblia, nós percebemos que pregar a palavra e não ser ouvido não foi uma experiência apenas de Jeremias. Por exemplo, Isaías capítulo 6, nós conhecemos muito bem o texto que diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, o Santo, Santo, Santo. E Isaías, naquele momento quebrantado diante daquela expressão da santidade de Deus, ele bradou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Sabemos como ele foi purificado, e ele respondeu ao Senhor dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso verso 8, Isaías 6, mas versos 9 e 10. Então disse o Senhor a Isaías: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, soberanamente, o Deus vivo, todo-poderoso, que é livre para agir de acordo com o conselho da sua vontade, e tudo faz com perfeição e com santidade, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O Senhor tornou o coração do povo insensível, endureceu-lhes os ouvidos e fechou-lhes os olhos. Uma ação soberana do justo Deus diante da dureza do coração e da rebelião do povo. Mateus capítulo 13, nós temos as chamadas parábolas do reino, e a partir do verso 9, palavras de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? E Jesus disse: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E Jesus conclui, verso 16, dizendo: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Bem-aventurados os olhos que veem, bem-aventurados os ouvidos que ouvem, bem-aventurados aqueles a quem o Espírito de Deus dá compreensão da revelação de Deus.
A gente percebe aqui nesse texto, que texto triste, não é? Jeremias pregou, mas ninguém deu ouvidos. Ele pregou uma mensagem de arrependimento. Emendem o coração, corrijam a conduta, mas eles não deram ouvidos. E é impressionante ler esse capítulo e perceber, o povo estava tão ocupado com seus próprios negócios e com os rituais religiosos, estavam tão ocupados, uma vida cheia de ativismo, e eles tinham o coração tão distante de Deus, tão longe de Deus, razão pela qual eles não conseguiram ouvir. Você sabia que é possível estar no templo, no santuário de Deus e não ouvir a voz de Deus? Está presente fisicamente, mas o coração no outro lugar. Mais tarde o Senhor falará por boca do próprio Jeremias: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Foi o que aconteceu, eles não ouviram. E é impressionante, o Senhor disse, desde muito, eu tenho mandado muitos profetas, e disse mais, todos os dias, mas eles não ouviram. Segundo lugar, verso 16, é um texto até chocante, até impactante, né? Porque nós sabemos a relevância da oração, o Senhor demanda de nós que oremos, mas aqui acontece algo impressionante. No livro do profeta Ezequiel, a mesma palavra. Quanto a você, Jeremias, verso 16, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Queridos, nós sabemos que orar pelo povo de Deus é um dos deveres de um pastor. Ele é chamado para pregar, para ensinar, para cuidar, para proteger, para orientar, mas também para orar. Tem uma palavra linda proferida por Samuel, profeta Samuel, quando ele estava se despedindo do povo. Ocasião quando o povo havia rejeitado a teocracia, optado por uma monarquia. O povo havia dito a Samuel: nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. Samuel ficou entristecido, que ele era o líder do povo, e o Senhor precisou dizer a ele: Samuel, não fique assim triste, porque o povo não está rejeitando você, é a mim que eles estão rejeitando. E então, quando Samuel se despede do povo, um texto muito comovente, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, ele faz uma síntese do seu período de liderança, de líder espiritual, e ele coloca a sua vida diante de todos. Aqui está a minha vida, vejam, de quem eu tirei alguma coisa, a quem eu explorei, avaliem aqui a minha vida. Mas lemos lá no verso 23, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho reto. Eu queria dizer que esse é um chamado para todos os presbíteros da primeira igreja, presbíteros docentes e regentes, sermos intercessores. Longe de mim pecar contra o Senhor, diz Samuel, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho reto. Então, orar pelo povo de Deus é uma das tarefas de um pastor. Nós sabemos quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, e ele encontrou o povo numa grande orgia. Moisés havia passado 40 dias na presença do Senhor, e quando voltou, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E nós sabemos que Moisés orou ao Senhor. Ele chegou até ao ponto de dizer: perdoa esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. E quando lemos o Salmo 106, é um belíssimo salmo que fala da graça de Deus, a rebelião do povo, Deus manifestando graça. O povo, por um período, anda em obediência, mas
uma expressão recorrente logo se desviaram, logo eles se desviaram. E lemos lá no verso 23 do Salmo 106, Salmo 106, verso 23. O Senhor teria destruído aquele povo se Moisés não tivesse se interposto entre o povo e o Senhor. Moisés orou, clamando a misericórdia de Deus. Deus não destruiu aquele povo. Outro texto que é bastante conhecido, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Lembram-se quando Davi cometeu uma insensatez, quando do censo ele quis fazer a contagem dos homens de combate, né? Como se as vitórias de Israel dependessem dos exércitos de Israel e não do Senhor dos exércitos. E o Senhor manifestou o seu juízo contra o povo, mandando uma praga. E Davi colocou-se diante do Senhor. Essa oração dele é muito comovente. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas que fizeram? E ele disse: ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Temos um texto também que é bem impactante, livro de Esdras, o sacerdote, quando ele soube que o povo de Israel estava novamente se casando com os pagãos, quando ele recebeu essa notícia, o seu coração se desmanchou, ele entristeceu-se diante de Deus, e ele fez uma oração de confissão, e ele começa assim, Esdras 9:6, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Só abrindo um parênteses rapidamente, o presbítero Severino deu uma ênfase aqui no momento de confissão de pecados. Irmãos, nós não podemos transformar esse momento do culto, o momento da ordem litúrgica de confissão, como um mero ritual. Ou vamos nos ajoelhar, mas meu joelho não permite, eu fico sentado mesmo. Não é um momento apenas porque faz parte do culto, mas é um momento de quebrantamento. Aqui está um exemplo. Na oração de Davi, ele diz: a tua mão pesa sobre mim. Ele estava quebrantado e reconhecendo que havia pecado, né? Moisés, reconhecendo a gravidade da idolatria do povo, colocou-se como intercessor. Perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Irmãos, Deus é santo, Deus é puro de olhos. O pecado é algo muito sério. O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus à cruz. Então, um momento de confissão não pode ser um momento de blá blá blá, de simplesmente ficar ali. É um momento de quebrantamento. Esdras chega a dizer: estou até envergonhado de olhar para o céu, até envergonhado de levantar os meus olhos. Voltando aqui a Jeremias, Deus ouviu Davi, a oração de Davi, Deus ouviu a oração de Esdras, mas é impressionante o que Deus disse a Jeremias, né? Disse que ele não orasse pelo povo. Olha aí no texto, novamente, as palavras de Deus. Deus disse, literalmente: não interceda por este povo, nem levante por ele clamor em oração. E disse mais Deus: nem me importunes. E disse mais: porque eu não te ouvirei. Agora, queridos, percebam que Jeremias era um homem de oração, porque se ele não fosse homem de oração, pararia de orar nesse dia, né? Mas olhe capítulo 11, versículo 14, Jeremias 11, 14. Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim
na hora da calamidade. E mais adiante um pouquinho, agora capítulo é em um verso, capítulo 14, verso 11. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo, para o bem dele. E aí o verso 12, né, falando sobre esses rituais religiosos, né? Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. O terceiro ponto, então, é procurar entender a proibição de Deus, a intercessão de Jeremias. Por que Deus proibiu essa intercessão? Bom, Deus proibiu porque Ele é soberano. Agindo Deus, quem impedirá? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Ele é Deus, e é algo de que precisamos redescobrir, queridos, que Deus é soberano, que Ele é absolutamente para agir de acordo com o conselho de sua vontade. Ele é soberano. E Ele disse: não interceda por esse povo. Deus sabia que o povo de Israel não ouviria a mensagem do profeta e que não se arrependeria. Também porque Deus haveria de mandar um juízo inextinguível sobre o povo de Israel. Vejam aí o verso 20, capítulo 7, verso 20. Portanto, assim diz o Senhor: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre as aves do campo, sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Nós precisamos entender que aquela proibição era bem específica, era uma manifestação do juízo de Deus. E isso tem a ver com uma palavra e a necessidade de uma palavra de alerta aqui. A porta da graça ainda está aberta. Mas, queridos, a Bíblia mostra que existe um limite para a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas há um limite. Quando Ele fala, chama, e o coração está endurecido, não há arrependimento, não há quebrantamento, não há mudança de vida. Há um limite. Mas eu queria dizer, a porta da graça ainda está aberta. No próprio livro do profeta Jeremias, Deus manifestou a graça, porque o profeta Jeremias também falou a respeito de restauração. E quando lemos no capítulo 25, nós ficamos sabendo que eles iriam para o cativeiro, o período do cativeiro seria de 70 anos, mas que eles voltariam, e como de fato aconteceu, Deus é gracioso e Deus é misericordioso. Então queria fazer nesse ponto aqui uma aplicação prática, né? E quanto a nós? Vejam, nós oramos por nossos familiares que estão na incredulidade, não é verdade? Oramos pelos nossos familiares que estão com o coração ainda fechado, são rebeldes, não querem ouvir. Nós oramos e devemos continuar orando. Aquele filho, né? Parece que quanto mais a gente ora, mais ele piora, não é? Mas não desista de orar, não desista do seu filho, seu marido. Você começou a orar por ele, você foi despertada pelo Senhor, começou a orar e ele ficou pior ainda. Não desista de orar pelo seu marido, outros familiares, seus amigos que estão presos ao pecado, né? Nós sabemos bem, somente o Senhor é poderoso para resgatá-los. Agora, às vezes Deus permite que as pessoas atinjam o fundo do poço em seus pecados, de modo que eles não tenham nenhum outro lugar para buscar salvação, a não ser no Senhor. Então, às vezes, uma pessoa vai lá no fundo do poço, até que se volte para o Senhor e clame pela sua misericórdia. Então, queria lhe dizer e lhe incentivar quanto a isso. Hoje nós vivemos no tempo do Evangelho.
das boas novas, é o tempo da graça. A graça de Deus está aí, a porta da graça está aberta. Lemos em Romanos capítulo 4, versículo 30, Jesus morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus é poderoso. Esse texto que lemos aqui de João capítulo 4, da conversão da mulher samaritana, que texto impactante. Uma mulher que certamente vivia à procura do sentido da vida, e ela certamente pensava: estou aqui imaginando, se eu encontrar o homem da minha vida terá sentido. 5 maridos, eu vivia com um que não era marido. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus e conheceu a água da vida, a sua alma sedenta foi dessedentada, foi saciada. Jesus, o Salvador, o Redentor, é Ele quem tem o poder. Ele tem o poder para transformar aquela vida. A gente olha assim e diz: não, acho que não tem mais jeito. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele pode resgatar. Não desista de orar, de interceder, porque nós estamos no tempo da graça. E mais, sabe o que é mais importante? Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele está à direita do Pai, intercedendo. Eu gosto demais de ler esses versículos de Hebreus capítulo 7, 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Isso não é maravilhoso? O escritor aos Hebreus está dizendo: aqueles sacerdotes da ordem levítica, eles morriam, eram substituídos. Jesus não. Ele é sacerdote para sempre. Nesse momento, Ele está aqui, presente, espiritualmente Ele está aqui. Nós estamos cultuando em nome dEle, a Ele, nós estamos adorando, mas Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E eu queria que você guardasse essa palavra: Jesus sempre ora, e Ele salva totalmente o seu povo. Há esperança na pessoa bendita de Jesus. E então Ele diz a nós, palavras ditas pelo apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo vos exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque a vontade de Deus é que os homens sejam salvos. E há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Escute isso, que isso traga alento, esperança ao seu coração. Nenhum pecador está além do alcance da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o meu quarto e último ponto, antes de uma breve conclusão, é uma pergunta: como está a sua família? Como está a minha família? Como está a nossa casa? Versos 17 a 28. O Senhor disse a Jeremias: não interceda por esse povo, não insista, não ouvirei. E o Senhor então explicou: será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses e para me provocarem a ira. Mas será que a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha?
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira, o meu furor, se derramarão sobre esse lugar, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. E aí, a partir do verso 21, ele diz que a multiplicação desses sacrifícios, tudo isso é inútil. Olhe para o texto e perceba. Nos dias de Jeremias, as pessoas estavam perdidas e estavam longe de Deus. Nos dias de Jeremias, as famílias estavam perdidas. Quando a gente lê aqui esse verso 17, parecia uma harmonia familiar, não é? Olhe o texto. Toda a família envolvida. Os meninos, as crianças buscando a lenha, o pai responsável por acender o fogo e a mãe preparando a massa para fazer bolos. No entanto, queridos, uma família toda reunida, todos estavam agindo, todos estavam trabalhando, todos envolvidos, mas eles estavam fazendo ofertas à chamada Rainha do Céu. Se você olhar lá para o capítulo 44 de Jeremias, a partir do verso 17, nós vamos entender um pouco sobre essa Rainha do Céu. Jeremias 44, a partir do verso 17. O verso 16 mostra o coração rebelde do povo. Não obedeceremos à palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Veja. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus, lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossas autoridades, continuávamos a fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E olhe, queridos, como a idolatria, ela ilude, ela engana, ela escraviza. Olha o que eles disseram. Naquele tempo, tínhamos fartura de pão, prosperávamos, nenhum mal nos acontecia, mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens, às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado essa resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia, por mais tempo, suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror, de maldição, lugar desabitado, como hoje se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor, não obedeceram à voz do Senhor, não andaram na sua lei, nos seus estatutos, nos seus testemunhos. Foi por isso que lhes sobreveio esse mal, como hoje se vê. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que estão na terra do Egito, porque alguns fugiram para o Egito em busca de segurança. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês e suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as mãos os votos que fizeram, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha do Céu e lhe oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram, sim, cumpram o que prometeram. Mas aí vem depois, agora fiquem sabendo, ouçam a palavra do Senhor, que o juízo virá. Que coisa! Os membros das famílias, eles estavam próximos uns dos outros, porém estavam longe do Senhor.
Essa é a pergunta. Estavam próximos, eles tinham harmonia, eles participavam daquele culto pagão, e havia uma participação de todos os membros da família, estavam próximos uns dos outros, mas estavam longe do Senhor. A gente se pergunta aqui, quem era essa rainha dos céus? Não há uma resposta assim com muita clareza, Os estudiosos dizem uma deusa assíria chamada Anat, também chamada Astarote, uma deusa cananeia, Azerá. Havia essas duas deusas, Azerá, Astarote. Elas estavam associadas ao planeta Vênus, E o texto diz, verso 20, que a adoração idólatra fez acender a ira do Senhor. Verso 19 diz que a idolatria fez mal a eles próprios receberam o justo juízo por causa da idolatria. Agora, o que é assustador, essa ideia de sincretismo, isso é bem antiga, Eles adoravam aos deuses pagãos e iam ao templo. Nós vivemos em um país assim. As pessoas falam em Deus, falam em Jesus e se dobram diante dos ídolos. Um país marcado pelo ocultismo e pela idolatria. Rapidamente, porque o tempo urge, aqui o texto fala sobre holocausto. O holocausto era um sacrifício crucial. Era a oferta mais elevada da expiação. O holocausto, ele era uma oferta que devia ser consumida pelo fogo. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o holocausto uma espécie de um churrasco, Porque estavam ali colocando a carne, mas depois iam comer aquela carne, E o Senhor disse que aqueles sacrifícios não significavam nada para ele. Olhem comigo, versos 22 e 23. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O Senhor deu as instruções para os atos de culto, sacrifícios, todas as especificações, mas o que o Senhor queria não era mero ritual, o que Ele queria era obediência, vida consagrada, vida aos pés de Deus, vida coerente. Por isso, queridos, é possível comparecer a esse belo santuário dominicalmente e ter a vida tão longe de Deus, tão descomprometida com o Senhor, sem o temor de Deus. Está aqui fisicamente e o coração em outro lugar, participando das atividades da igreja e tendo uma vida paralela. E a palavra que Deus disse ao profeta foi: você não está vendo, Jeremias, o que está acontecendo aí? Você não está enxergando? Jeremias nem teve essa percepção inicialmente, mas o Senhor está vendo. Ele nos vê a todos, Ele nos conhece a todos, Ele sabe da nossa vida. E como disse por boca do profeta Isaías, o Senhor não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ali não havia culto familiar. Na verdade, eles estavam adorando deuses falsos. Não havia culto público, porque as pessoas estavam simplesmente adorando de boca para fora. Mas eu queria concluir e fazer uma breve aplicação. Olhando aí nos versos 28 a 30, nós temos aqui um chamado ao arrependimento. Então você lhes dirá: essa é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, jogue-os fora, comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração. E a geração é objeto do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo, que se chama pelo meu nome, para o contaminarem.
Nos tempos bíblicos, raspar a cabeça era sinal de tristeza, de arrependimento. Foi o que fez Esdras, arrancou o cabelo da cabeça, da barba e se humilhou diante de Deus. Infelizmente, naqueles dias, Jeremias, a verdade havia desaparecido dos lábios, do coração e das casas das pessoas. Olhando aqui para o nosso país, a adoração pagã está por toda parte ao nosso redor. Tem crescido o aumento da feitiçaria. A adoração a Maria, por exemplo, Maria recebeu o título de Rainha do Céu. Mas nós precisamos dizer, à luz da palavra de Deus, não existe rainha no céu, existe um rei. Ele é o rei. Ele é o rei da glória. Estabelecer Maria como rainha do céu, como corredentora, como mediadora, significa diminuir o valor da obra perfeita e completa do Senhor Jesus. Há um só mediador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Maria é bem-aventurada, bendita entre as mulheres. A graça de Deus se manifestou a ela. Ela tornou-se a mãe do Salvador. Mas ela recebeu da graça salvadora de Cristo Jesus também. Então, orar a Maria é tratá-la como uma deusa. Isso é idolatria. Queria falar de um outro tipo de idolatria também, quando a gente pensa no aborto, por exemplo. O feminismo se tornou uma religião. E sabe qual é o sacrifício, qual é o ritual do aborto? É o sacrifício de uma vida. As feministas dizem, meu corpo, minhas regras. A ideia é o seguinte, alguém precisa morrer para que eu seja feliz. E um feto é assassinado para que alguém supostamente seja feliz. Isso é uma espécie de idolatria. A gente não vai ler agora, obviamente, em outra ocasião, mas a partir do verso 30 até o versículo 3 do capítulo 8, o sermão do templo pregado por Jeremias termina com um clamor contra o infanticídio, porque crianças eram sacrificadas, oferecidas a Moloque. A chamada para nós é que devemos emendar o nosso coração. Devemos, quebrantados, voltar para o Senhor em arrependimento, ouvir a palavra de Deus, viver em obediência. E eu fecho aqui com palavras do reformador João Calvino, comentando esse texto de Jeremias 7, palavras do reformador. A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles, inevitavelmente, irão perder-se. A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles, inevitavelmente, irão perder-se. E o Salmo 107, verso 43, termina com essas palavras. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. A porta da graça está aberta. Jesus é o mediador, Jesus é o redentor, Ele é o Salvador. Ele é poderoso para libertar, para transformar, para mudar a vida. Ele está à direita do Pai intercedendo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém.